corre para todos, mas não são todos os que transbordam. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte da água fresca que lhes dou a vida e a felicidade, e cavaram poços rachados que deixam passar a água da chuva. Assim se queixa Deus através do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 13. E o apóstolo João tem a visão. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Para explicar verdades eternas, a Bíblia usa exemplos de coisas terrenas, parte das coisas visíveis, para explicar as coisas eternas, abstratas. Por isso usa a ilustração da sede. Não se trata de uma sede que se pode matar com uma Coca-Cola ou um copo de água. Certa vez me impressionou profundamente quando um colega de trabalho contou sobre uma viagem e disse: no Rio de Janeiro ficamos hospedados em um albergue cujo portão é fechado às 20 horas por causa dos bandidos. Só que à meia-noite me bateu um fogo aqui dentro e eu não pude sair para tomar uma cervejinha em um bar. O homem era viciado na bebida e tinha uma sede que não podia matar com um copo de água. Por aí notamos que existe uma sede que nenhuma água desta terra apaga. Ou um outro exemplo de sede insaciável. Uma moça cuja mãe todos os meses lhe costurava um novo vestido. A mãe já estava cansada do constante trabalho das costuras para a filha. A moça, cada vez que abria o guarda-roupa abarrotado de vestidos, exclamava: nem sei o que vestir. Quem tem apenas uma muda de roupa não passa por um problema assim. Mas a ambição da vaidade é uma sede que não dá descanso. Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,37. Ele se oferece para tranquilizar a nossa inquietude, vaidade e ambição. Além disso, nos quer ver passando para outros a tranquilidade, a humildade, a paz. A Bíblia imagina esta água da vida nascendo na morada do próprio Deus, imaginada na Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Esta água se derrama sobre a terra e está aí para todos, embora que nem todos se alimentem dela. Esta é a razão porque no nosso mundo e igreja falta tanto o fruto do Espírito Santo, qual seja o amor e os seus desdobramentos, alegria, paz, paciência, bondade, domínio próprio, etc. Este rio de água da vida passa também pelo nosso meio. Mas não é culpa do rio, se nós não nos alimentamos da sua água. O rio da água da vida corre para todos. Mas nem todos são alcançados pelas bênçãos que esta água oferece. Esta verdade é exemplificada através da ilustração clássica dos 7 jarros. Eles simbolizam a nossa vida e a posição dela em relação a Jesus, a fonte da água da vida. Vejamos o que impede de o cântaro da nossa vida se encher com a água da vida.
A Bíblia fala de 3 posições erradas que impedem a água da vida de alcançar o interior do vaso. Na primeira carta de João, o apóstolo diz: não amem o mundo, nem o que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que está no mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a sede de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso vem do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas desejam. Porém, quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Analisemos mais de perto a sede de ter o que agrada aos olhos. Veja aquela jarra aí na frente, deitada com a boca dentro da água, mas continua vazia. Ela parece até estar pedindo: encha-me. Ela está à procura de algo para preencher o seu vazio. Na verdade, somente a lama e a sujeira vai se depositar dentro dela. Ela segue os seus maus desejos da natureza humana, tenta satisfazer os seus próprios desejos. Esta jarra não representa só as pessoas perdidas no mundo. Simboliza também as pessoas com religião, mas que procuram a si mesmas. Os velhos romanos diziam que a pessoa é encurvada sobre si mesma. A pessoa quer ser religiosa e se esforça também no caminho da fé, mas nunca fica alegre na fé, jamais transborda de alegria. Se formos sinceros e nos olhamos no espelho da fé, reconhecemos que somos afastados de Deus. Devemos, no entanto, não olhar para nós mesmos. Devemos olhar para a cruz, para Jesus, que nos ama e que perdoa os nossos pecados. Desta forma somos salvos através da fé nele. Enquanto ficamos só segurando o nosso próprio pulso, olhando para a nossa santidade, talvez nos comparando com os outros, nunca alcançaremos a paz. Devemos olhar para a cruz, de onde vem a nossa paz. Pessoas que querem gozar a vida e sempre querem ser melhores do que os outros, sempre ficam criticando e se tornam incômodas, porque vivem da sua própria justiça e não da água da vida. Quem olha para a cruz não olha nem para os outros, nem para si próprio. Não olha para os pecados dos outros, nem para os seus próprios. Ele sabe que para o maior pecado, em Cristo há um perdão ainda maior. Vês essa segunda jarra, com as 2 alças, muito bonita? No entanto, nenhuma água a alcança. Esta jarra se preocupa com a concupiscência dos olhos, ou seja, a vontade de ter o que agrada aos olhos. Ela está aí, muito sim senhora, para ser vista, satisfaz-se na vida com as extravagâncias. Agora não quero falar da moda e das roupas, dos costureiros e das lojas que se aproveitam da vaidade humana. Talvez a história da roupa nova do rei exemplifica isso melhor. Conta-se que havia um rei muito vaidoso que sempre queria ter as roupas mais modernas do país. Um dia 2 vigaristas se apresentaram a ele e lhe prometeram fazer uma roupa nunca vista. Disseram tratar-se de uma roupa invisível, que podia ser vista apenas por pessoas inteligentes. Então começaram a cortar com uma tesoura invisível, um pano também invisível, e costurá-lo com uma agulha também invisível. Todos os ministros e o povo e o próprio rei, não querendo passar por ignorantes,
Deixaram os dois vigaristas agir. E chegou o grande dia no qual a roupa ficaria pronta e o rei a desfilaria na cidade. Todo o povo foi ver o rei com a sua roupa nova, da qual todos já tinham feito muita propaganda. E não querendo passar por tolos, toda a multidão só teve exclamações de "ah" e "oh" de admiração. Só quando o rei passou perto de uma mulher com uma criança no colo, esta, vendo o soberano com a sua roupa nova, exclamou: "Mamãe, mas o rei está nu?" Nesse momento, todas as pessoas próximas começaram a cochichar umas para as outras: "O rei está nu! O rei está nu!" Estava desfeito o encanto e o rei vaidoso passou por uma grande vergonha. Jesus enfatizou esta verdade quando apontou para os fariseus, chamando-os de túmulos caiados. Um túmulo coberto de luxo, mas por dentro cheio de podridão e morte. Uma vida vivida na vaidade e na extravagância geralmente exige muito dinheiro, e com isso a pessoa se torna nervosa e irritada, sempre se comparando com os outros, inquieta, para esconder o seu próprio complexo de inferioridade. A pessoa extravagante e orgulhosa não usa a roupa para cobrir a nudez ou para se aquecer. Com a extravagância tenta encobrir o próprio vazio. O mundo oferece muitas oportunidades para as pessoas ocultarem o seu vazio, através de luxo, vulgaridade, competições nos negócios, sexo sem amor, farras, fofocas, vícios, mas que deixam o coração vazio e o corpo enfermo. Conheço um exemplo disso. Certa moça queria casar um rapaz muito bonito. O pastor a advertiu de que o rapaz não tinha profissão e já agora só vivia nos bares jogando sinuca. Mas a moça contra-argumentou: "Mas ele é tão bonito." Ao que o pastor pondera que beleza não enche a barriga, nem paga aluguel, e é apenas uma coisa para os olhos. "Mas os olhos também querem a parte deles", respondeu a moça. Um ano depois do casamento, o pastor resolveu visitar o casal. Já quando subiu as escadas até o apartamento, no primeiro andar viu voar um sapato pelo ar e cair à sua frente. Ajuntou-o e o levou até o andar de cima, onde na porta foi recebido pela jovem mulher, que saía chorando e com um olho roxo, porque tinha apanhado do marido. O pastor então lhe pôde dizer: "Vejo que o olho recebeu a sua parte." Sim, quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no vazio, na vaidade, vai colher isso. Vejamos a soberba da vida, a terceira jarra. O orgulho pelas coisas da vida, exemplificados naquela jarra em cima daquela pedra. Nada recebe das bênçãos da água da vida. Tal vida está vazia porque se eleva demais. Um coração orgulhoso se eleva sobre os outros e os olha com desprezo. Por isso não tem contato com Deus e não recebe suas bênçãos. Para descobrirmos se somos orgulhosos, há um método muito simples. Se você conhece a palavra perdoa-me, então não és orgulhoso nem orgulhosa. Mas se essa palavra perdoa-me, desculpa, sai da tua boca com dificuldade, és orgulhoso e orgulhosa.
A pessoa orgulhosa não consegue dizer: eu errei, eu pequei, eu tenho a culpa. O orgulho não permite que lhe digam a verdade, porque não vê defeito em si. Os outros que têm a culpa, os pais, a sociedade, o professor, o pastor, o governo. Se tal pessoa desse razão a Deus, tornar-se-ia humilde, porque ao humilde Deus concede a sua graça. Mudaria de posição, desceria do pedestal. O orgulhoso tem uma vida muito difícil. Ele nunca pode errar. E já que está bem elevado, o orgulhoso está em constante medo de cair da sua altura. E não é só isso. O próprio Deus lhe resiste. Quando começamos a pedir muito mais perdão um ao outro, a partir daí a nossa vida fica muito melhor. Esse pedido é também um sinal de que pedimos perdão a Deus pela vida errada que levamos até agora, por ser uma vida sem Ele. Nossa vida não precisa continuar assim, sem alegria, sem força para perdoar os outros e sem coragem de pedir o perdão dos outros. Estes jarros, pois, nada recebem da água da vida. Vejamos aquele quarto jarro, aquele lá da direita. Ele recebe algumas gotas de água. Ele está próximo da água, embora não transborde. Falta ali a obediência, embora conheça o Evangelho. Se formos como este cântaro, acabamos por nos satisfazer com algumas bênçãos. De vez em quando nos dirigimos a Deus em oração, mas não levamos uma vida de oração. Esporadicamente lemos a Bíblia, mas não a lemos diligentemente, sistematicamente. Assistimos a um e outro culto, mas para isso já precisamos de um incentivo especial, como Santa Ceia, Natal, confirmação. Não é que somos contra Deus, mas também não somos a favor dele completamente. O nosso Deus só pode abençoar e encher de água quem é completamente o seu servo. Quem não é a favor, é contra. Entristece-nos tanto quando um dos nossos filhos não vem para casa, ou quando o marido consegue aguentar um fim de semana fora de casa, mesmo sem motivo. Isto é sinal de que alguma coisa não anda certa. Assim, se conseguimos ficar longe da casa de Deus, sem comunhão com outros cristãos, sem contato com o ensino da palavra, do conselho de Deus, isto é sinal de que há algo errado. Esta jarra talvez seja a pior. Cristãos que estão em todas. Não quero falar muito alto aqui, pois devo perguntar a mim mesmo: estou eu completamente dedicado ao meu Salvador? Ou tenho interesses neste mundo passageiro? É verdade que vivemos nesse mundo, mas ai de nós se vivemos deste mundo. Se a nossa fé se assenta mais no nosso seguro de vida ou plano de saúde do que no nosso Deus. Passemos ao quinto cântaro, aquele branco, recostado sobre o seu companheiro, de boca aberta. Esta Bíblia precisa de um apoio para ficar junto com os cristãos. A água corre por cima da pedra, próxima dele, mas não o atinge. Se afastássemos o outro jarro, ele cairia completamente. Para esse cristão, se a igreja não for vistosa, se o pastor não for um excelente pregador, se não houver um bom órgão com um músico excelente tocando, se a comunidade não for influente na sociedade, então essa pessoa não vai se inscrever como membro. Certa vez, um juiz de direito, imagina, um homem estudado, me disse:
pastor, se o senhor tirar todos os adúlteros e pessoas imorais da comunidade, então eu também vou me inscrever como membro da sua igreja. Eu pensei para mim, então jamais vamos ter este homem como membro. O homem, tal como o cântaro, precisava do apoio nos outros membros, em vez de ele sozinho se colocar diante de Deus e assumir a sua posição correta diante da água da vida, através da confissão. Eu sou um pecador. Em mim nada há de bom. Preciso da água da vida. Essa pessoa é o cristão do também. Ele diz, eu quero Jesus, mas também quero aproveitar a vida. Eu quero Jesus, mas também quero fazer um casamento rico. Eu quero Jesus, mas também procuro honra diante dos homens. Esta posição, no entanto, é adultério espiritual, porque Jesus não divide o nosso amor com outros interesses. O que vale mesmo é só Jesus, e somente a sua vontade. Mas isso para essa pessoa é um sacrifício muito alto, e por isso ela jamais fica satisfeita. Quando tal pessoa fica religiosa, então é pior ainda. Ela então vai aos retiros e quando volta para casa diz, pois é, na nossa comunidade local acontece tão pouco. Nós queremos mais, mais. Pergunto, o que precisamos mais? Temos o Salvador, temos a Palavra de Deus, temos o Espírito Santo. O que mais se haverá de precisar? Há igrejas, como a de Corinto, que oferecem mais. Cura divina, fenômenos sensacionais de falar em línguas, espetáculos de expulsão de demônios, agitação emocional das massas, louvor mais barulhento, etc. Mas a nossa fé não deve depender dessas coisas. Nem devemos medir a vontade de Deus no sucesso que temos. Há pessoas que dizem, se eu vou bem, é porque Deus está comigo. Mas quando enfrentam alguns trechos difíceis na vida, desanimam na sua fé carnal e se sentem desprezados por Deus. Sua fé depende da comida sobre a mesa e do número de amigos que tem. São pessoas sensuais que querem ver para crer. Mas o crente verdadeiro crê, apesar de não ver. Nós vamos ver quando Jesus revelar a sua glória no seu reino eterno. Mas até lá, vamos ter que nos contentar com Ele somente e com nada mais. Jesus somente. Até agora falamos das tantas posições erradas e dos defeitos da fé. Falta agora falar daquilo que está certo, da posição correta. Observe aquelas duas jarras à esquerda. Elas não apenas estão próximas da água, elas estão por baixo da água. O lema das suas vidas é, eu quero o que Deus quer. É a posição da obediência. Uma vida assim é um milagre do Espírito Santo, porque ninguém nasce querendo o que Deus quer. Nascemos querendo o que nós próprios queremos. Mas se pela ação do Espírito Santo uma pessoa nota em si, eu não posso mais fazer aquilo que todo mundo faz. Isto é fruto da vida com Deus. Se, por exemplo, um homem nota o amigo que tenho há 30 anos não posso mais manter, esta amizade atrapalha a minha fé em Cristo. A conversa dele me inquieta, porque só gira em torno das coisas deste mundo, enquanto eu preciso ser lembrado daquilo que vem de cima, das coisas de Deus, e que levam o meu desejo para Deus. Isto é obra do Espírito Santo, que Jesus chama a água da vida. Se uma pessoa dessa se afasta de Deus, ela confessa isto e Jesus a recoloca na posição certa. Não é que essa pessoa vive sem pecado, mas ela vive no lugar certo,
E à medida que a água jorra lá para dentro, vai lavando o interior desse jarro. Nós vamos lutar com o pecado até o fim da nossa vida, mas lutamos ao lado do vencedor. Por isso nossa vida pode ser transbordante de gratidão, alegria e felicidade. A fé transborda, contagia os outros com a água da vida, porque vamos querer também para os nossos próximos aquilo que está acontecendo conosco.